bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo com a nossa Escola Bíblica Dominical na sua casa. Hoje com a lição de número 5 e essa lição fala sobre perdão. Isso mesmo. E vocês sabiam, crianças? Para termos um coração perdoador, precisamos ter sabedoria e amor no coração. Pois é. E vamos ler o nosso versículo do dia, que se encontra lá em Provérbios, capítulo 17, no versículo 9. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Provérbios 17, 9. Vamos repetir? Quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Provérbios 17, 9. Pois é, essa história está lá na nossa Bíblia. Lá na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao 4, depois do versículo 11 ao 36, no capítulo 39 e no capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 4. Essa história, ela fala de um jovem muito amado pelo seu pai. Esse jovem se chama José e o seu pai, Jacó. José era um jovem muito obediente, fiel a Deus. Pois é, e os seus irmãos, eles tinham, assim, inveja de José, porque eles achavam que Jacó só gostava de José. E o que aconteceu? Essa inveja que tinha no coração deles foi crescendo a ponto deles terem desejo de matar José. Mas isso não aconteceu. Mas eles fizeram uma maldade muito ruim com José. Sim, eles venderam José. Venderam para os midianitas, um grupo de viajantes que compravam pessoas como escravos para ser vendido em outro lugar. E José tinha apenas 17 anos quando foi vendido para os midianitas, isso mesmo. E aí José foi levado para o Egito, uma terra que ele nunca tinha colocado seus pés. Ele não conhecia ninguém lá. E quando chegou lá, ele foi vendido para um oficial, né? Esse oficial se chamava Potifar. Era um homem de poder, né? Tinha autoridades. Ele comprou José como escravo. E Potifar colocou José para trabalhar na casa dele. E lá os anos foram se passando, José sempre fazendo o melhor dele, com fidelidade, porque Deus estava com José. E Potifar passou a confiar em José e entregou todas as suas coisas na mão de José. Mas certo dia, a esposa de Potifar ficou com raiva de José e acusou José de uma coisa que ele não tinha feito. Isso mesmo. E aí, sabem o que aconteceu? José foi parar na prisão. Isso mesmo, José foi parar na prisão e José ficou preso. Mas só que Deus era com José e lá José prosperava. O carcereiro gostou muito de José e deu várias responsabilidades para José lá na prisão. E lá na prisão ele conheceu 2 empregados do rei que foram presos e esses 2 empregados tiveram sonhos, cada um teve um. E eles queriam muito saber o significado desse sonho, só que eles não conseguiam entender o significado. E José sabia que a única pessoa que dava sabedoria para o entendimento e discernimento de um sonho era Deus. E Deus deu essa sabedoria a José. E José falou para eles todo o significado do sonho. 3 dias depois de José ter falado tudo para eles que ia acontecer através daquele sonho,
aconteceu tudo. Um deles foi morto e o outro voltou a trabalhar para o rei no palácio. Isso mesmo. E aí, lá ele ficou trabalhando no palácio e José continuou na cadeia. Passaram os anos e o rei também teve os 2 sonhos, né? E o rei queria muito saber o significado daqueles sonhos. E o que aconteceu? Ninguém conseguia dizer o significado daqueles sonhos para o rei. E o rei já estava ficando nervoso. Quando aquele empregado que estava com José lá na cadeia lembrou de José e foi falar com o rei. Rei, eu sei quem pode lhe ajudar a saber o significado desse sonho. Tem um rapaz lá na prisão que ele consegue decifrar o significado dos sonhos. E o rei mandou chamar José. E José foi até o rei. E lá Deus deu sabedoria a José novamente para ter o entendimento do sonho que o rei teve. E José explicou tudinho para o rei, que as 7 vacas gordas significam os 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras significava os 7 anos de fome. E assim foi se passando. José foi explicando tudo para o rei. E além de dar o significado dos sonhos, José explicou tudo para o rei, como ele deveria fazer para poder não deixar ninguém ficar com fome. Vamos ver na nossa Bíblia o que o rei fez após José explicar tudinho para o rei? Lá no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 37, a tia vai ler. 41, 37. Diz assim, o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Olha, o rei ficou tão satisfeito com José que ele colocou José como governador. E José administrou todos aqueles 7 anos de fartura, guardando, armazenando os alimentos para que ninguém passasse fome. Passou-se os 7 anos e aí veio os 7 anos de fome. E o que aconteceu? Todos que precisavam de alimento tinham que ir até José para comprar o alimento. E isso não era só no Egito, era em todas as redondezas, todos os lugares. E vocês nem imaginam quem chegou para comprar alimento com José. Sabe quem, crianças? Os irmãos de José. Isso mesmo, aqueles que venderam José para os midianitas. Pois é. E será que José se vingou deles? De jeito nenhum. José tinha um coração bondoso, José tinha amor, tinha sabedoria. E o que ele fez? Ele perdoou seus irmãos e fez mais. Além de dar os alimentos para eles, ainda trouxe toda a sua família para morar no Egito. Deus reuniu toda a família de José novamente, gente. Olha só. Como nós podemos aprender com essa lição, não é verdade? José sempre teve um coração bondoso, foi um homem bom, perdoador e que ajudava as pessoas, né? Depois de tudo que ele passou. Pois é, mas Deus o abençoou. De novo, ele pôde estar com a sua família, não é verdade? Então, crianças, que nós possamos ter um coração bondoso, ajudador e perdoador, porque assim nós agradamos o Senhor. Amém? Vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula, e eu te peço, faça com que nosso coração seja um coração bondoso, um coração perdoador, um coração sábio, Senhor, para que nós possamos sempre estar perdoando, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, continua nos ajudando a sempre fazer o bem ao nosso próximo. Abençoa a nossa família, o nosso pastor, a nossa igreja, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.